A necessidade da reforma íntima é o assunto que vai ser tratado no programa de hoje por Marco Negrão, da cidade de Curitiba. Música Celeste é o título da mensagem que será apresentada. Allan Kardec anotou no Evangelho segundo o Espiritismo que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Podemos estender esta afirmativa ao verdadeiro cristão, pois é somente através de mudanças íntimas que vamos nos tornar homens de bem e mudarmos para melhor o mundo. Depois do Momento Espírita, vamos falar com Marco Negrão sobre a necessidade da reforma íntima. Por um momento, imagine a grandeza do cosmos. Estimam os cientistas que há quase 14 bilhões de anos houve uma explosão de luz e nasceu o nosso universo. A ciência chama isso de Big Bang. Para os espiritualistas, ali está a presença de Deus, criando todas as coisas, pronunciando as doces palavras: que se faça a luz. E a luz se fez. Bilhões e bilhões de sóis passeiam solenes na sinfonia dos mundos. Em torno desses sóis, trilhões de planetas, satélites e asteroides executam a dança silenciosa das harmonias celestes. Giram planetas sobre si mesmos, giram em torno de sóis. Giram os sóis e seu cortejo, acompanhando o caminhar das galáxias. Ritmo e graça em toda parte. Aqui e ali um cometa, asteroide obscuro, se aproxima de uma estrela e de repente é invadido pela luz. Eis que se acende inteiro, como um fósforo cósmico. Então se vai, arrastando sua cauda de poeira e gás, a semear a vida pelos mundos. Mas, em um desses trilhões de planetas, sob a luz amarela de um sol, os moradores de um certo planeta, a Terra, se orgulham de ser maiores que os demais. Vista do espaço, a Terra é um pequeno grão de areia, lindo, que passeia seu azul pelo espaço infinito. Mas seus habitantes são como crianças, brigando sempre, acreditando-se senhores da vida, donos dos céus. Ah, se pudéssemos nos ver no conjunto do universo, minúscula gota no grande oceano da criação. Certamente seríamos mais humildes. Não daríamos tanta importância aos pequenos problemas do dia a dia. Talvez fosse mais fácil perdoar, esquecer, apagar as mágoas. Se víssemos nosso mundo como translúcida bolha de sabão que flutua em meio ao pontilhado das estrelas, quem sabe aprenderíamos a reverenciar mais a obra divina. Estenda os seus olhos para o espaço. Nas luzes azuis que piscam a milhares de anos-luz, veja a assinatura do grande Criador de todas as coisas. Deus, nome divino que enche de luz e de música as nossas existências pálidas. Deus, quanta grandeza em ti, sublime Pai de todas as coisas. Deus, ao teu sopro de vida, nascemos como espíritos. Cumprindo tuas leis, mergulhamos no corpo tantas vezes e construímos uma trajetória em que as experiências se somam e nos enriquecem de sabedoria. Senhor, eis-nos aqui. Somos tuas crianças que dirigem para ti olhos confiantes. Se ainda somos tolos, se ainda somos frágeis, ensina-nos a ser fortes e sábios. Inspira-nos ainda uma vez a lição da fraternidade universal, para que o amor faça morada em nós. Inspira-nos para que a alegria nos contagie a alma, para que a paz se asile em nossa casa mental, para que sejamos dignos
de ser chamados filhos teus. Os mundos são instâncias do reino de Deus, e esperando por nós, viandantes em marcha para a perfeição. Como os países, cidades e aldeias de um mesmo continente, os mundos dos espaços siderais são variadas escolas de progresso tecnológico, intelectual e moral. Moradas da casa do Pai no imenso universo que ainda nos cabe descobrir, explorar, admirar. Após esta mensagem, música celeste, que está no CD Momento Espírita número 28, vamos conversar com Marco Negrão, palestrante espírita da cidade de Curitiba. Olá, Marco, estamos muito felizes de ter você mais uma vez em nosso programa. Muito obrigado, quem agradece sou eu. Qual é a análise que você faz da humanidade atualmente? Nós vivemos um momento da humanidade em que é valorizado o ter e não o ser. Então as pessoas elas são avaliadas por aquilo que têm, não pelo que são, no sentido mais simples da palavra. Pessoas que poderiam ter um comportamento totalmente diferente do que têm, mas em função da pressão da sociedade, em função da busca constante dos bens materiais, acabam fazendo com que essas pessoas acabam muitas vezes se violentando na sua maneira de ser, no seu comportamento, e muitas vezes não avaliam as consequências disso, por exemplo, na família. Quando nós vemos os workaholics trabalhando absurdamente acima dos horários normais de um padrão normal de trabalho, visando amealhar bens materiais, mas que infelizmente muitas vezes quem paga o preço dessa falta é a família. Então nós vamos percebendo que a humanidade hoje ela valoriza muito o ter, e vai haver um momento em que essa humanidade entenderá que os valores materiais são importantes sim para que nós tenhamos uma vida digna, mas os valores espirituais são os únicos valores que nós levamos para o mundo espiritual. Mas dá a impressão que as pessoas não têm consciência dessa realidade, não é? Infelizmente sim, porque na verdade a gente percebe que ainda hoje as pessoas estão preocupadas em ter. Quando nós estudamos dentro das áreas sociais, nós vamos verificando, quando avaliamos a teoria de Maslow, por exemplo, em que as pessoas elas têm que ter atendidas determinadas necessidades, e nós vamos percebendo que são importantes porque elas fazem parte de uma cadeia. Mas quando a gente está lá no topo, né? Quando aqueles seres estão lá no topo, começa a haver necessidade do reconhecimento. Então, ou seja, nós estamos sempre preocupados com o que o outro pensa de nós e não o que nós pensamos de nós. E isso vai fazendo com que este comportamento sempre vai levar a essa busca constante e muitas vezes atabalhoada de conseguir este reconhecimento. E aí nós vamos sempre ter problemas. E desta forma, muitas vezes, as pessoas se comportam no sentido de buscar a fuga. A fuga, na verdade, acontece o seguinte, pelo que eu entendo. Quando você busca esses bens materiais e eles acabam não se concretizando, você acaba se frustrando. E aí as pessoas, em função disso, fazem as fugas, né? Porque, vamos pegar um exemplo, quando somos jovens, valorizamos determinadas coisas. A partir que a vida vai se passando, você começa a ter uma visão diferente daqueles valores. Você começa a ver que o importante são coisas, às vezes são coisas mínimas. Um sentimento, uma relação de amizade, uma relação de amor, uma relação de convívio fraterno, né? E muitas vezes as pessoas, quando vão lutando a vida inteira na busca de bens materiais, existem alguns momentos em que a vida nos chama à realidade. Por exemplo, o fator biológico. Todos nós envelhecemos. E naquele momento, lá na frente, quando nós olharmos para trás, nós vamos verificando
como nós investimos o nosso tempo, como eu consegui fazer a minha vida, de que maneira eu me relacionei com todos. Então, sim, é uma fuga naquele momento em que as pessoas se frustram de não terem conseguido aquilo que buscavam e, infelizmente, acabam nessa situação buscando maneiras diferentes para suprir essas faltas. Por exemplo, os vícios, né? E outras situações em que a gente sabe que a humanidade hoje vivencia. É tão importante a explicação dessa dificuldade que nós vamos pedir a você que dê mais detalhes para nós sobre o que é a fuga. A fuga é quando as pessoas, não conseguindo aquilo que almejaram, têm uma alternativa para suprir aquilo. É nesse sentido que se coloca a fuga. Por exemplo, pessoas que não têm alegria vão buscar nos tóxicos, possivelmente, essa alegria. Pessoas que estão frustradas em relação às suas relações de amizade, às suas relações sociais, elas vão buscar através dos tóxicos esse suprir esta condição. Então nós vamos percebendo que as pessoas, infelizmente, aqueles de nós, né, da humanidade, que temos essas dificuldades, a gente infelizmente acaba sempre indo por esses caminhos. Toda pessoa que está em processo evolutivo possui vícios. Isso quer dizer que eles fazem parte do processo evolutivo? O vício não faz parte do nosso processo evolutivo. O vício é um desvio que nós temos em relação às ações no bem. Porque como nós ainda somos extremamente, estou falando em termos de humanidade, né? Nós somos muito egoístas, nós somos ainda muito orgulhosos, né? Quando eu busco o atendimento dessas duas imperfeições morais através do interesse pessoal, que é aquilo que Kardec coloca na pergunta 895, quando ele pergunta qual é o sinal característico da imperfeição. E a resposta que o Espírito de Verdade lhe dá é que é o interesse pessoal. Então, o interesse pessoal vai fazendo com que a gente busque satisfazer-nos em detrimento do outro. E nós vamos, neste processo, a gente vai desenvolvendo essa realidade que nós estamos falando dos vícios. Mas que um dia, quando nós tivermos já na plenitude esta reforma íntima que nós precisamos buscar através dessa busca contínua da nossa perfeição, nós vamos percebendo que um dia tudo isso vai ser passado. E em se falando de virtudes, qual delas teria maior mérito? Todas as virtudes têm o seu mérito, mas o Espírito Verdade, nessa pergunta 895, ela coloca que estão todas as vezes em que eu coloco o interesse do próximo, o interesse do outro em relação a mim, é quando essa virtude é a virtude excelente. Porque é no momento em que nós vamos aplicar aquilo que Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, a partir do momento em que eu dou ao próximo aquilo que eu gostaria que ele me desse, essa é a maior virtude. Porque, na verdade, eu estou me colocando em segundo plano e deixando o outro numa condição adequada. Muitas pessoas sabem o que é melhor, o que deveria fazer em todos os aspectos da vida. O que poderia levar o homem a decidir pela mudança? A decisão de mudança, ela está ligada a 3 fatores muito importantes. O primeiro deles é a conscientização. O espírito, a partir do momento em que ele vai se conscientizando da sua realidade, do seu processo, da etapa a etapa que nós vamos vivenciando, das sucessivas reencarnações, a partir de um determinado momento o espírito desperta para essas realidades, que é a conscientização. O outro aspecto é o autoconhecimento. Eu tenho que olhar para dentro de mim e verificar onde é que estão as minhas imperfeições, onde é que estão as minhas dificuldades. E a partir do momento que eu vou reconhecendo essas dificuldades, eu vou ter que trabalhar cada uma delas. E vou trabalhar cada uma delas. E o terceiro aspecto é o autoburilamento. É a partir do momento em que eu conscientizei que preciso mudar, que eu identifiquei onde é que estão as minhas dificuldades, eu vou começar agora a trabalhar nesta mudança. E esta mudança se dá como? Através da vontade.
Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, trabalha muito bem esse aspecto da vontade, em que ele diz que a vontade é uma capacidade soberana do espírito. A partir do momento em que eu estou conscientizado e que eu identifiquei quais são as minhas dificuldades, eu vou então começar a me modificar. Vou começar a trabalhar nesse burilamento. E é interessante que determinado escultor disse uma vez a respeito de uma obra muito bonita. Alguém perguntou a ele, como é que você faz uma obra tão bela, tirando isso de um pedaço de mármore disforme? Ele disse, é fácil, eu só tiro os excessos. Kardec faz um questionamento ao Espírito Verdade na pergunta 922, que ele pergunta se existe uma felicidade comum a todos os homens. Porque a felicidade, às vezes, a felicidade que é a minha felicidade pode não ser a sua felicidade. Então, Kardec pergunta, nessa condição, se existem felicidades diferentes, como é que nós podemos ter uma felicidade para todos? E o Espírito Verdade ele coloca, na vida material é a posse do necessário e na vida moral a consciência tranquila. Então nós vamos percebendo que a busca dessa felicidade ela está ligada a essa componente moral da nossa vida. Ou seja, eu tendo a consciência tranquila de eu estar fazendo bem. Quando nós vamos lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade como é que eu faço para evoluir, não essa pergunta, mas neste sentido, e o Espírito coloca, conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que nós vamos nos conhecendo, nós vamos sabendo das nossas imperfeições e nós vamos trabalhar no sentido do bem. E aí nós vamos seguir aquela receita que Santo Agostinho nos coloca na continuidade dessa pergunta, que ele diz o seguinte, faça como eu fazia quando estava na Terra. Avalie as suas ações no final de cada dia e verifique se alguém tem algum motivo para reclamar de você. Se alguém tiver, no dia seguinte volte e tente refazer o caminho. Isso vai fazer com que nós tenhamos, sim, esse crescimento em relação à plenitude através do nosso comportamento, através da nossa mudança, da transformação íntima, que é aquilo que todos nós almejamos. E por que e quando devemos fazer esta reforma íntima? O estudo da doutrina espírita nos dá a ferramenta, nos dá o conhecimento das consequências das leis da vida, tudo aquilo que vivemos hoje, ela pode ser consequências de vidas anteriores que estão ligadas às leis de causa e efeito, do passado, ou são muitas vezes as próprias ações desta vida que nesta mesma vida já estão nos cobrando esses resultados. Então, a doutrina espírita nos instrumentaliza. Mas o mais importante que a gente tem que entender, e nós espíritas precisamos entender, é transformar esse conhecimento teórico em ação. Todo espírita, no começo, quando começa a estudar a doutrina espírita, uma das primeiras coisas que lhe chama a atenção é que ele deve fazer a caridade. E todos nós buscamos fazer isso. Mas se naquele momento eu simplesmente tenho internalizado em mim o conceito de caridade, mas eu não praticá-lo no dia a dia, não adianta nada eu conhecer que eu preciso praticar a caridade. Eu preciso fazer a caridade. Eu preciso trazer do íntimo esse conhecimento para o exterior em ações. E a gente vê muitas vezes que muitas pessoas fazem caridade para que a plateia veja. E a partir do momento que não tem plateia, não existe mais caridade. Isso não é ainda o conhecimento, não é a aplicação do conhecimento da caridade, como nós estamos utilizando, né? Então é importante que nós possamos nos conscientizar disso. Há necessidade que nós saiamos da palavra para a ação. Eu acho muito bonito aqueles companheiros nossos que têm as 1019 perguntas, que são 1018, né, do Livro dos Espíritos. Estão ali perguntas e respostas na ponta da língua. Mas o importante é que nós conseguíssemos tirar um conceito daquelas 1000 perguntas para o nosso dia a dia. Isso sim é importante. Homem de bem. Quais são as características do homem de bem? Nós sabemos que a família é o cadinho em que vai haver uma purificação
de todas as dificuldades existentes nos nossos seres e nas nossas relações com os outros. As famílias, elas são criadas em função das necessidades. Então, quando nós recebemos no seio da nossa família os nossos filhos, nós temos a responsabilidade de educá-los no bem, fazendo com que esses espíritos vão, a partir do início da sua vida naquela família, aprendendo os bons valores e aplicar no seu dia a dia. É importante que nós também entendamos que André Luiz coloca isso agora numa determinada obra que eu não me relembro qual seja, mas ele coloca que muitas vezes nós cuidamos mais da aparência do que da essência. Então nós vamos percebendo que é importante que nós se nós olharmos para os nossos filhos, verificando e identificando onde é que estão aqueles probleminhas, às vezes pequenos comportamentos, a gente já identifica uma ação de egoísmo, uma ação de orgulho, que a gente consiga identificar e já vá trabalhando isso já da mais tenra idade. Isso vai facilitar esse espírito no seu processo, naquela primeira infância, onde ainda a reencarnação está se completando, ele começa a receber essa influência e começa a ter no íntimo desse espírito um conflito, porque ele tem a sua existência anterior com aquilo ainda fixado, mas ele tem agora um novo valor e ele começa então a fazer esse cotejamento entre uma situação e outra, e se os pais, na plenitude das suas ações, das suas responsabilidades, trabalhando isso todos os dias, vai fazer com que esse espírito possa se modificar. E aí sim, naquele momento em que esse espírito tem esse despertamento, se completou a nossa responsabilidade como pais. Como também existem situações em que tem pais que trabalham muito bem essas realidades e os filhos não vão pelo caminho que os pais desejariam que eles fossem. Aí é a responsabilidade dos filhos, porque a partir de um determinado momento, ele também tem o livre-arbítrio dele, ele tem a decisão de tomar o seu caminho, as suas decisões. E não nos cabe muitas vezes, mais lá na frente, depois de termos feito todo o nosso trabalho, nós temos a nossa consciência tranquila de termos feito o melhor. Se ele se desvia, aí já é uma responsabilidade do próprio espírito. Marco, nós agradecemos a sua participação, esperamos tê-lo muito em breve conosco. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Muita paz a todos. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Lembramos que este programa pode ser visto também no site amemmaringá.com.br, assim como outros programas que já foram ao ar. Muita paz a todos vocês.